É um dia ensolarado quando o avião comercial Inteligência Artificial 42 inicia seu voo de Dallas para Londres, com os pilotos William e Daniel. A viagem começa suavemente, mas após apenas alguns momentos, os instrumentos de voo começam a se comportar de maneira estranha. William chama o controle de solo em busca de ajuda, mas é informado de que o céu está limpo e que eles devem continuar. Os pilotos têm apenas um breve momento de alívio, pois de repente vem uma enorme tempestade bem à frente, embora o controle de solo tenha certeza de que a tempestade não estava lá 5 segundos atrás. Eles não têm escolha a não ser voar diretamente através dela, então William informa os passageiros que passarão por alguma turbulência. O avião começa a tremer loucamente enquanto os pilotos o atravessam, e a tempestade brilha de maneira suspeita enquanto passam por ela. Logo o avião se estabiliza e voa normalmente novamente, mas os pilotos ficam chocados ao descobrir que o céu está completamente escuro, como se a noite tivesse chegado de repente em segundos. William diz aos passageiros que isso é apenas um efeito engraçado que acontece ao voar sobre o Triângulo das Bermudas, como uma desculpa para mantê-los calmos. No entanto, os passageiros se preocupam de qualquer maneira quando percebem que seus telefones e computadores não têm conexão. Na cabine, a maioria dos instrumentos de voo também está inoperante, e William não consegue fazer contato com o controle de solo. No entanto, como o radar ainda está funcionando, os pilotos consideram isso suficiente para continuar por enquanto. Enquanto isso, os comissários de bordo distribuem os lanches e pedem a todos que não se preocupem porque era apenas turbulência normal. Cameron bate papo com dois homens que acontecem a ser historiadores e descobre que eles estão viajando para Londres para analisar alguns artefatos recentemente descobertos da guerra. Há também um homem idoso escrevendo todos os detalhes em seu caderno. Depois de alguns momentos, os pilotos não conseguem encontrar nenhum outro avião em seu radar, o que é bastante preocupante e pode significar que a tempestade os desviou do curso. William decide voar em um loop para encontrar alguém, mas mesmo após descer, eles não reconhecem nenhum local. De repente, algo aparece em seu radar e, a princípio, eles pensam que é uma tempestade, mas a verdade é mais perturbadora, é um grupo de aviões de caça bombardeando uma cidade como se estivessem em guerra. Os passageiros imediatamente começam a entrar em pânico ao verem prédios explodindo sob o avião e fogo por toda a área, mas os historiadores não conseguem deixar de notar algo curioso. Os pilotos não têm ideia do que fazer, mas antes que possam discutir opções, eles veem de repente alguns aviões de caça os cercando. Esses caças estão prontos para abrir fogo contra eles, mas graças ao radar, os pilotos conseguem voar rapidamente para longe deles e subir mais alto no céu. Os passageiros estão ficando nervosos e exigem explicações, então Cameron faz o possível para acalmá-los. Michael é muito ríspido e agressivo, ousando até mesmo agarrar Cameron, mas outro comissário de bordo faz se comportar depois de ameaçar amarrá-lo. William continua tentando entrar em contato com o controle de solo sem sucesso, então decide descer novamente para tentar descobrir onde estão. Daniel está inicialmente cauteloso porque podem ser atacados novamente, mas William aponta que estão ficando sem combustível, então precisam resolver isso rápido. Nesse momento, os historiadores contam a Cameron que podem saber de algo e a convencem a levá-los para ver os pilotos, sem saber que Michael segue e ouve a conversa. Os historiadores dizem aos pilotos que os aviões de caça que acabaram de ver não foram fabricados desde 1945 e pertenciam à Luftwaffe, a força aérea nazista. William não os leva a sério e tenta expulsá-los, mas os historiadores deduzem que o avião perdeu todos os sinais, então William decide lhes dar uma chance. Os historiadores teorizam que o avião viajou de volta para 1940 e agora estão no meio da Segunda Guerra Mundial, e se foram trazidos para cá por uma anomalia, então precisam encontrar outra que possa enviá-los de volta. A ideia de viajar no tempo ainda soa estúpida para William, então ele os manda de volta para seus lugares e pede que não contenha ninguém sobre sua teoria louca. Michael também corre de volta para o seu assento antes que possam vê-lo, e quando Cameron passa por ele, ele tenta agarrá-la novamente, mas Cameron se mostra intimidador o suficiente para fazê-lo soltar. Depois que ela se foi, Michael começa a prestar muita atenção nos historiadores atrás dele, que estão usando seus livros e cálculos para tentar entender as coisas. Depois disso, os pilotos descem novamente para procurar por sinais de rádio. Felizmente, desta vez eles têm sucesso e entram em contato com um soldado britânico chamado Nigel, que acha que eles são espiões mexendo com ele, pois é impossível captar um sinal de rádio de um avião voando tão alto. Os pilotos imploram por ajuda, e quando Nigel continua confuso, William pergunta pela data, fazendo Nigel confirmar a teoria dos historiadores, estão em 17 de junho de 1940. Eles tentam convencer Nigel de sua situação, mas obviamente parece ser algo louco demais para ser acreditado. Felizmente, os historiadores voltam à cabine com mais detalhes e conseguem falar com Nigel. Eles calcularam a localização aproximada e mencionam que voaram pelo local onde o navio britânico Lancaster afundou, o que choca Nigel, pois esse navio deveria ainda estar ativo. Nigel decide verificar com seu superior se a história sobre o navio é verdadeira e promete ligar de volta. Enquanto os historiadores estão ausentes, Michael pega seus livros e finalmente junta as peças. Furioso, ele se levanta e conta aos outros passageiros o que está acontecendo, dizendo que eles poderiam matar Hitler e interromper a Segunda Guerra Mundial usando as informações do livro.
A maioria dos passageiros não leva a sério e ri dele, mas alguns concordam em ajudá-lo a sequestrar a cabine. Felizmente, há 2 soldados americanos viajando neste voo e eles rapidamente intervêm, explicando que sequestrar uma cabine conta como terrorismo, não importa as suas intenções. Isso desencadeia uma briga na qual até os comissários de bordo participam, e depois de alguns golpes trocados, os soldados conseguem dominar os sequestradores e mandá-los de volta para seus lugares, ameaçando todos os outros a se comportarem. Minutos depois, Nigel entra em contato com eles e confirma que as informações sobre o Lancastria estavam corretas. Na verdade, sua inteligência os ajudou a resgatar muitas pessoas, então agora Nigel confia neles. No entanto, ele também menciona algumas missões que aconteceram de maneira diferente do que os historiadores sabem sobre a guerra, o que significa que estão em uma versão alternativa do passado. Nigel está pronto para ajudá-los a pousar o avião, mas primeiro eles precisam saber sua localização exata. Infelizmente, William e os historiadores só podem oferecer uma estimativa aproximada. Daniel liga as luzes para que possam ser vistos pelos soldados britânicos. No entanto, os alemães estão espionando a conversa deles e enviam ordens. Logo um grupo de aviões de caça os cerca para abrir fogo imediatamente. Então, depois de desligar as luzes, William usa sua experiência de pilotagem para desviar de todas as balas enquanto todos os passageiros gritam de medo. Quando as balas se tornam insuportáveis, ele de repente deixa o avião cair, deixando-o cair por alguns segundos apenas para elevá-lo novamente antes de atingir o chão. Os alemães o seguem, mas seus aviões antigos não têm as mesmas capacidades de direção e a maioria deles cai no chão. Infelizmente, 2 aviões sobrevivem e atiram na cabine, ferindo Daniel e deixando alguns buracos no avião. Enquanto Williams voa com sucesso para longe do alcance inimigo, os comissários de bordo correm para tapar os buracos e usam seus conhecimentos de primeiros socorros para cuidar de Daniel. William está ficando preocupado com a falta de combustível e o fato de que os tiros danificaram as rodas de pouso. Ele também não consegue entrar em contato com Nigel, então Cameron convence a falar com os passageiros para trabalharem juntos. Enquanto isso, um superior diz a Nigel que se ele não receber notícias de seus amigos misteriosos em breve, eles explodirão o avião antes que caia nas mãos dos alemães. Depois de deixar Daniel nos controles, William vai falar com os passageiros para finalmente confessar a verdade. Ele explica que está fazendo o melhor para pousar o avião, mas o ataque recente danificou a roda de pouso, então ele precisará de ajuda para consertá-la. Teresa revela que é engenheira e concorda em ajudar, inspirando um faz-tudo chamado Hector a se voluntariar também. William leva sua nova equipe para a cauda do avião, e felizmente Teresa consegue identificar o problema rapidamente, começando a consertá-lo com a ajuda de Hector. Quando ela termina, consegue abrir a porta, mas a roda não desce porque algo está preso nela. William se voluntaria para descer, mas Hector diz que o capitão é necessário para pilotar o avião, então ele mesmo se oferece para fazer o trabalho. Com cuidado, Hector sobe na roda de pouso e usa um martelo para resolver o problema. A roda começa a se mover imediatamente, e Hector precisa se segurar firme para não cair, mas felizmente a roda volta para cima sem que ninguém se machuque. William corre de volta para a cabine e, com a ajuda de Daniel, eles voam mais baixo para obter um sinal de rádio novamente. Eles entram em contato com Nigel para mencionar que tem apenas 80 minutos de combustível restantes, então precisam pousar o mais rápido possível. Sua conversa é interrompida quando os 2 aviões alemães voltam e os atacam. Desta vez, lançam um míssil, que explode muito perto e destrói todas as janelas do avião. Enquanto os passageiros entram em pânico, William usa o radar para acompanhar os inimigos, permitindo-lhe realizar algumas manobras loucas que fazem os aviões alemães se chocarem. Depois disso, os historiadores têm uma ideia: eles deveriam remover o radar do avião e enviá-lo para Nigel, para que ele possa usá-lo para guiá-los para algum lugar seguro. Não faz sentido que eles não tenham essa tecnologia ainda, então talvez o avião tenha sido enviado ao passado para corrigir esse problema. Nesse momento, um míssil atinge uma turbina, fazendo o avião começar a cair em grande velocidade. Após algumas tentativas fracassadas, os pilotos conseguem fazê-lo funcionar novamente e conseguem entrar em contato com Nigel para concordar com um local para soltar o radar. Em seguida, é revelado que o míssil veio dos britânicos, mas Nigel diz ao seu superior para parar o fogo e ir pegar o radar. No avião, todos trabalham juntos para fazer o pacote. O velho revela que comprou alguns paraquedas de brinquedo para seus netos e os doa para a causa, e alguns passageiros entregam suas baterias USB. Em seguida, embrulham o radar em um monte de roupas e uma sacola e o conectam aos paraquedas. Assim que atingem o local certo, eles o lançam do avião e imediatamente informam Nigel, mas infelizmente os nazistas também captam essa conversa e chegam primeiro. Um soldado alemão começa a subir em uma árvore para alcançar o pacote, mas nesse momento, alguns soldados do exército britânico chegam, e um tiroteio começa. Felizmente, os britânicos têm a vantagem e, um por um, matam todos os alemães para então recuperar com sucesso o pacote. Os nazistas também enviam mais aviões após a aeronave de William, e desta vez eles acertam o avião, criando um grande buraco pelo qual algumas pessoas caem. O avião está tremendo bastante, mas William mais uma vez faz uma manobra louca para guiar o avião para longe do perigo. Assim que Nigel recebe o radar, ele o configura e começa a guiar William na direção certa, embora os nazistas estejam se aproximando.
Quando estão prestes a abrir fogo, os aviões britânicos enviados por Nigel chegam para contra-atacar, permitindo que o avião comercial continue voando em segurança. De repente, Nigel vê uma sombra grande no radar que não se parece com nenhum tipo de aeronave, e quando o avião se aproxima, eles percebem que é uma tempestade que se parece exatamente com aquela que os trouxe para este período. É uma jogada arriscada, mas como não tem mais combustível mesmo, William decide voar através dela e espera que os leve de volta ao presente. Depois de se despedirem de Nigel e dizerem aos passageiros para segurarem firme, William e Daniel levam o avião através da tempestade, e depois de muita turbulência, ficam felizes ao ver que finalmente estão de volta ao presente. Parece que estão voando sobre Berlim, e felizmente o controle de solo entra imediatamente em contato com eles para oferecer uma pista vazia para pousar. Os pilotos levam o avião ao limite e conseguem pousá-lo com segurança. Aliviados por estar em casa, os passageiros saem imediatamente do avião. Quando William deixa a cabine, encontra o velho ainda em seu assento escrevendo em seu caderno, que tem um mapa que se parece com a rota que acabaram de seguir e é intitulado O Sistema de Radar que Salvou a Europa. Quando o velho fecha este livro, revela-se que seu nome é Nigel, significando que este é o cara que o salvou em 1940.